Paulina Chiziane nasceu em 4 de junho de 1955, em Manjacase, Moçambique. Falar de Paulina é também falar da África e da história de Moçambique, já que suas histórias se cruzam. Moçambique é um país africano e foi descoberto pelos portugueses em 1498. Durante boa parte da colonização portuguesa, Moçambique desempenhou a função de entreposto comercial e de ponto de apoio para os navios que tinham como destino o Oriente e as Índias. O país foi temporariamente esquecido durante o tempo em que a corte portuguesa fugiu para o Brasil, mas foi relembrado depois que Portugal perdeu a colônia brasileira. Juntamente com Angola, Moçambique foi usado como fornecedor de escravos para o tráfico internacional, principalmente durante o século XIX. Portugal se voltou à exploração dos recursos minerais de Moçambique, mas não sem resistência por parte dos nativos. O ápice da exploração se deu entre 1930 e 1975, que foi quando ocorreu a independência do país. Entender o contexto é importante, porque é esse Moçambique que aparece nas obras de Chiziane. Paulina nasceu em Manjacase, mas cresceu na capital, Maputo. Suas línguas mães são Chope e Ronga, e ela aprendeu português somente ao entrar na escola. Iniciou os estudos em linguística na universidade, mas não chegou a terminá-los. Durante sua juventude, Paulina participou da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, onde militou pela independência do país. Contudo, se decepcionou ao ver os rumos que o país tomava no cenário pós-independência, em relação a vários assuntos, ao poligamismo e aos direitos da mulher, principalmente. Passou, então, a se dedicar à literatura e a escrever suas obras, caracterizadas pela forte presença da mulher, sobre reflexões sobre a escravidão, a negritude e a ancestralidade. Com uma produção prolífica, suas obras mais famosas são Niquete, uma história de poligamia, Ventos do Apocalipse, Balada de Amor ao Vento, dentre outros. Hoje, analisaremos O Canto dos Escravizados, publicado pela editora brasileira Nandiala, em 2018. O livro Canto dos Escravizados, de Paulina Chiziane, teve como inspiração uma conversa entre uma mulher preta, proveniente da Colômbia, e a própria Chiziane. Nesse breve diálogo, Aura Dália Caicedo Valência expôs seu sentimento de estar eternamente perdida, sem lugar no mundo, enquanto a autora se encontra em casa, na África. O sentimento de tristeza e desolação da colombiana levaram Chiziane a uma profunda reflexão sobre a África e seus filhos. E o quanto essa mãe nunca esqueceu seus filhos, vendidos e levados à força para longe de sua família e de sua terra. A indagação é respondida por meio desse livro, que busca mostrar a toda e qualquer pessoa preta que a mãe não os esqueceu. Nenhuma mãe esquece de seus filhos, e com a mãe África não seria diferente. O livro é dividido em 7 partes. Livro 1, Testamento. É composto por 9 poemas que remontam aos séculos de escravização e do que restou aos africanos dessa história de dor e luta. Os poemas se voltam à herança de sua ancestralidade, do sofrimento, da luta pela liberdade, mas, acima de tudo, a coragem e exaltação do orgulho de ser negro e parte da África. Livro 2, Canto de Dor e Desespero. É composto por 11 poemas voltados à realidade daqueles que foram capturados e vendidos, desde sua travessia pelo Atlântico até sua chegada às colônias da América.
retratam a dor de uma vida cercada de violência, de condições miseráveis que atentam contra a dignidade de qualquer ser humano. Mas apesar de todo o mal, os escravos eram gratos por existirem. Tinham como esperança as próximas gerações e sabiam que a liberdade só viria com a morte, quando retornariam aos braços da Mãe África. Livro 3, Canto de Resistência. O terceiro livro é subdividido em duas partes: Resistência e Invasores e Esclavagistas. O primeiro se volta mais uma vez aos lamentos de dor dos escravizados, das condições paupérrimas como foram submetidos na travessia, dentro dos navios negreiros sendo tratados como animais, desprovidos de um mínimo de dignidade. Mas ressalta a resistência, como sobreviveram mesmo submetidos à fome, à tortura e à dor. Como os milhões de negros perdidos pelo mundo, sem pátria e sem lar, se unirão e lutarão por uma África livre. Já a segunda parte retrata sobre os invasores europeus que os escravizaram e os exploraram em todos os níveis. O termo esclavagismo significa um tipo de relação de exploração entre um ser vivo para com outro, podendo ser eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. Neste caso, Chiziane ressalta o nível de exploração para com os negros, assim como aborda sobre os colonialistas que usurparam pessoas e riquezas, disseminaram pobreza. Brancos que achavam terem dominado os negros, mas que dependiam desses escravos para tudo. Então quem dominou quem? Livro 4, Transcendência. A quarta parte de O Canto dos Escravizados se subdivide em 4 partes: África Reza, Gênesis, Profetismo e a Natureza. A primeira parte é voltada ao divino, às preces a Deus por perdão e por força nas adversidades. Os poemas estão sempre voltados ao divino e chamando toda a África para rezar pelos seus. A segunda faz referência direta à criação do universo por Deus, o qual criou absolutamente tudo, desde a terra e os seres vivos até os planetas e estrelas. Fala também sobre a hipocrisia do branco colonizador, o qual catequizava sobre o amor e as leis de Deus, mas só disseminaram violência e dor. A terceira parte fala sobre como os profetas distribuem mensagens de amor, de perdão e que são humildes servos de Deus, mas como os brancos invasores se apropriaram da palavra de Deus e a impuseram por meio de dor e sangue, mas eles mesmos não a seguem. A quarta parte exalta a natureza, apontando como ela é justa e não depende do homem para existir, ao passo em que o ser humano precisa dela para sobreviver. Expõe como a natureza é vítima do homem, o qual se acha superior e no direito de explorá-la, tão como consumiu aqueles que escravizaram. Livro 5, Canto de Liberdade. A quinta parte do livro é subdividida em 2, Harmonia e Resgate. O primeiro é composto de 5 poemas que ressaltam como as ciências foram um instrumento de dominação e como mesmo após estarem livres perante a lei, os negros continuam escravizados, com amarras mais novas e diferentes. Os negros continuam tão presos quanto estiveram séculos atrás. Estão livres, mas continuam dominados. Já a segunda parte é formada por 9 poemas, os quais destacam a necessidade de conhecer sua história, o caminho trilhado pelos antepassados. Sem isso, torna-se impossível se autoconhecer, se autoaceitar. Livro 6, A Volta da Fogueira. É formado por 19 poemas que expressam a forma como o povo africano foi enganado pelo invasor, o qual se fingiu de amigo, mas apenas para ganhar a confiança do povo africano e escravizá-lo, tomando-lhe todas as suas riquezas. A ganância não leva a lugar algum, e rico é aquele que se conhece e se aceita, sem copiar os hábitos e valores do colonizador. Livro 7, Canto de Esperança. É formado por um único poema, mas que sintetiza bem todo o espírito do livro. Apesar de toda a dor e devastação trazida pela escravização do negro e de sua opressão, é preciso ter gratidão por existir e ter esperança de um futuro melhor.
O filho da África não pode esquecer as conquistas de seu povo, e tampouco esquecer quem realmente é e seu lugar no mundo. Mas não o lugar de pobreza e humilhação dado pelo conquistador, mas sim o paraíso de riquezas de seus antepassados. O Canto dos Escravizados, de Paulina Chiziane, revela uma África machucada, dilacerada pela colonização, mas também revela um sentimento de esperança, que a África ainda voltará a toda sua glória.